Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de legislação para o trânsito do processo de primeira habilitação Detran Paraná. Nessa aula, nós iremos falar da introdução da legislação, como que funciona a legislação mundialmente, globalmente. Iremos trazer o conceito que chegou ao Brasil, quando chegou, né, de que maneira é aplicada aqui, em forma de lei federal. Iremos também falar do Sistema Nacional de Trânsito, da sua organização e finalizaremos essa aula falando das esferas. Finalizaremos na esfera executiva municipal, ok? Sejam todos bem-vindos. Aqui, legislação no conceito da palavra, né? No conceito assim etimológico, é um conjunto de regras que foi criada para ordenar para o cidadão os deveres e os direitos que ele tem perante a Constituição do país, o Código Penal, o Código Civil, as leis administrativas e assim por diante. Porém, pessoal, a gente precisa compreender já desde o início, esse conteúdo, todo o conteúdo de legislação, ele não tem por objetivo fazer uma análise criteriosa legislativa do assunto. Na realidade, é só organizar para que você, usuário, possa entender em que momento você passou a fazer parte do sistema, quais são as suas obrigações com esse sistema, e que para se requerer a primeira habilitação, não tem como, não é impossível sem que você passe por essas etapas do sistema. O sistema foi organizado dessa forma. Então, legislação no conceito amplo, ela funciona dessa maneira que eu acabei de explanar aqui, está nesse nosso slide. Porém, qual que é o objetivo aqui? É legislação para o trânsito. Então, pensando em legislação para o trânsito, é um conjunto de regras e atos jurídicos direcionados ao ambiente trânsito. Então, dentro do ambiente trânsito, existem regras, e essas regras elas estão de acordo com todas as leis do país que aplica essas regras. Porém, isso não funciona só de maneira nacional, não é só aqui no Brasil dessa forma. Mas o Brasil tem as suas leis, tem a sua Constituição, e ele teve que adaptar em forma de lei federal, nós iremos ver logo mais. Então, assim, o conceito de trânsito, já desmistificando, né? O conceito de trânsito, ele é tudo que se movimenta, em resumo. No nosso slide, ele está escrito assim, ó, movimento de pessoas, veículos, animais, eles estando isolados ou não, em grupos ou não, conduzidos ou não, para fim de parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Tudo isso é trânsito. Então, nós precisamos ter o entendimento que você está transitando a todo momento. Se movimentou de um lugar ao outro, você está transitando. Você transita internamente dentro da tua casa, você transita internamente dentro da escola que você estuda, dentro do trabalho, você sai do portão da sua casa, você está transitando em via pública. Então tudo é trânsito. Vocês estão querendo obter a habilitação para conduzir veículos automotores. Porém, o trânsito ele não se limita a veículos automotores. Então, nós precisamos compreender que o conceito de trânsito é amplo, tá? Ele envolve tudo que se movimenta. Depois, o que nós precisamos entender? Da onde que veio tudo isso, né? Ele veio da Convenção de Viena, na Áustria, em 1968, né? Lá ocorreu uma reunião, uma convenção, onde se padronizou a sinalização e as normas de trânsito. Então, tudo que a gente vê aqui ele é válido internacionalmente. Essa padronização ela permite que eu e você, é o que está escrito no nosso slide, possamos conduzir em outros países, os que fazem parte da Convenção de Viena, sem precisar adquirir uma habilitação no país. Com a nossa própria habilitação, como turista, nós podemos pedir uma autorização e transitar, porque a padronização, as normas de circulação e a sinalização, elas são únicas globalmente. Então a gente precisa compreender que tudo que a gente vai ver aqui não vale só para o Brasil, mas sim para outros países também que fizeram parte da Convenção de Viena. Então já fica ligado, essa questão aqui é questão de prova. Se aparecer na tua prova, o que é a Convenção de Viena? Você tem que saber direto, curto e rápido. Na Convenção de Viena foi padronizada a sinalização e as normas de trânsito. Isso vale internacionalmente.
Essa é a resposta que cabe para quando se citar a Convenção de Viena. Porém, pessoal, nós também não temos só a Convenção de Viena. O Brasil faz parte do Acordo do Mercosul, tá? São os países aqui da América do Sul, aonde a mudança mais significativa até o momento são as placas, tá? Modelo Mercosul. A gente vai falar isso em outras aulas, não é o objetivo dessa aula. Porém, já vale a pena você entender que existem essas duas questões que saem fora da esfera nacional, o Acordo Mercosul e a Convenção de Viena. Então, da onde que veio tudo isso? O que o Brasil fez, né? O Brasil criou uma lei federal em 1997, a lei é 9.503/97. Essa lei se chama Código de Trânsito Brasileiro. Toda vez que falar do Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver a sigla CTB, tá? E o que se fez ali? No Código de Trânsito Brasileiro, criou-se, né, as atribuições para cada órgão, criou uma sistemática, tá? E criou uma hierarquia. Os órgãos que fazem as regras, os que executam em cada esfera, tá? Então ali também criou-se o quê? Estabeleceu as normas de conduta, as infrações, as penalidades para usuários, estabeleceu ainda a engenharia de tráfego e as demais diretrizes que fazem parte de todo o aparato do trânsito. Então, da onde vem todo as regras que a gente precisa cumprir? Vem do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, assim, qual que é o objetivo maior, pessoal? Os direitos e deveres do cidadão. Eu e você, nós temos direitos e também temos deveres como cidadão. Na esfera nacional, o Brasil coloca a gente como cidadão que tem direitos e deveres perante a Constituição, as leis, e o CTB, ele determina os nossos direitos e deveres perante o trânsito. Então, a gente sempre tem que entender isso. Isso está afunilado, está específico para a esfera trânsito, porém, lá na frente, quando a gente for falar de infrações, crime de trânsito, a gente vai ver que, como cidadão brasileiro, a gente pode acabar sendo punido na esfera trânsito e pode exceder a esfera trânsito, porque em algum momento a gente cometeu um delito à pessoa, pessoas físicas. Daí nós teremos que ser tratados em outras esferas da legislação brasileira. Porém, a gente precisa entender nesse primeiro momento que agora a gente está trazendo para o micro, né? A gente observar primeiro o trânsito, as leis e como se organizou, tá? Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa compreender, qual que é o nosso dever? O dever principal, né? O nosso dever é transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito. Isso está no artigo 26 do Código de Trânsito e todas as demais regras elas são derivadas desse conceito. Então a gente precisa compreender, né? Esse aqui é como se fosse assim se você cumprir o artigo 26, você estará cumprindo os demais. Essa é a questão aqui, tá? Por quê? Porque existem duas palavras que eu gosto de utilizar. O trânsito ele tem que ser seguro e tem que ter fluidez. Então, segurança e fluidez é o objetivo principal de legislação para o trânsito. A gente sempre tem o intuito, né? A gente sempre tem o costume de comparar toda a esfera legal com punições, pessoal. Mas a grande realidade, a gente tem que começar a olhar todo esse material com maturidade e observar que isso tudo foi feito para proteger, tá? Todos os deveres e direitos do cidadão, ele foi feito para proteger o cidadão. E toda vez que não são respeitados os direitos e a gente não cumpre nossos deveres, algo tem que ser, né? Algo tem que ser feito para se preservar a sociedade organizada. Então a gente precisa compreender que o trânsito funciona dessa maneira, para que a gente possa ter harmonia, equilíbrio entre todos os usuários do trânsito. Um dos nossos direitos, né, aqui tem 3 na verdade, um dos nossos direitos é utilizar vias seguras e sinalizadas. A gente tem o direito disso. Quando a via não está segura e bem sinalizada, você pode requerer esse seu direito. Eu e você podemos acionar as entidades competentes para que eles sinalizem as vias ou coloquem aparatos que venham a trazer segurança. Porque o conceito principal é segurança e fluidez, mas segurança em primeiro lugar.
Então, outro direito que nós temos, sugerir alterações, né? Então, você pode sugerir alterações ao CTB e receber resposta, tá? Esse é um direito meu e seu como cidadão. O outro, cobrar das autoridades educação para o trânsito. Isso aqui que nós estamos fazendo é educação para o trânsito. Porém, nesse primeiro momento, ela é imposta a você, candidato de primeira habilitação, né, que deseja circular com veículos automotores. Mas ele é um direito que está sendo, né, vamos dizer assim, está sendo oferecido a você, educação para o trânsito. Então, a gente precisa olhar dessa forma, que todo o aparato legislativo, todo o aparato de primeira habilitação, ele veio para trazer educação para o trânsito. Qual que é o objetivo de tudo isso, pessoal? A gente sempre tem que pensar, por que eu preciso fazer tudo isso? O objetivo de tudo isso, pessoal, é bem claro. Eu já falei ali para trás, mas esse slide vai responder. Tá? As 5 matérias, ela tem por esse objetivo aí, respeito e preservação à vida em primeiro lugar e ao meio ambiente. Nós iremos observar no decorrer das matérias que cada conteúdo ele vai sendo atrelado, é como se fosse fazendo ligações. Eu gosto de programar minhas aulas de uma maneira que você vai vendo continuidade. Quando termina o conteúdo, você consegue compreender o objetivo de educação para o trânsito, né, de primeira habilitação, você estudar essas 5 matérias que foi imposta para você no processo de primeira habilitação. Depois lá na frente vai fazer todo sentido, pessoal. E o meu objetivo principal, além de preparar você, né, para o processo de primeira habilitação, para que você seja aprovado em primeira, né, sem fazer reteste, é também criar em você uma consciência, né, trazer uma conscientização para você, cidadão, que hoje é só cidadão, mas será um futuro condutor, né, trazer a conscientização que você também tem responsabilidades e o trânsito ele é coletivo, então cada um tem que fazer sua parte. Por isso a necessidade de educação para o trânsito. Então aqui, ó, agora sendo assim, nós iremos cair nessa esfera, né? Como que se organizou tudo isso? Tudo isso se organizou através do SNT, o Sistema Nacional de Trânsito. Então daqui para frente você tem que compreender que você foi inserido no Sistema Nacional de Trânsito. Antes de você abrir o seu processo para a primeira habilitação, você não existia para o Sistema Nacional de Trânsito, ok? Você veio a existir como cidadão brasileiro quando você fez o seu CPF, o cadastro de pessoa física. A partir daquele momento, você foi catalogado como cidadão brasileiro. Então, você tem um número. Você é o número do teu CPF perante, né, o país. O cadastro de pessoa física, cidadão, número tal. Mas no SNT você não existia até o momento. Por isso que não se pode circular sem habilitação, porque o SNT ele não sabe quem é você. Daí é necessário, para haver punição, procurar o cidadão, né? E o cidadão ele só é encontrado através dos cadastros, né, sociais. Por isso que o SNT ele criou uma sistemática, catalogou todas as questões que ele achou necessário para que pudesse encontrar, atribuir cada obrigação para cada condutor. Então, dentro da esfera do Sistema Nacional de Trânsito, você aqui não é cidadão, você aqui é condutor, ok? Então, o SNT é um conjunto de entidades do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, que desenvolvem o quê? As atribuições relacionadas ao trânsito. Então, o SNT desenvolve tudo relacionado ao trânsito e dá competência para cada órgão, ok? A gente vai ver isso aqui mais detalhadamente. Então, qual que é o objetivo do SNT? O SNT tem o objetivo, em primeiro lugar, segurança e fluidez. Lembra que eu falei ali atrás? Segurança e fluidez são os conceitos principais, né, do aparato legislativo para o trânsito. Então, o SNT pegou os 2 conceitos principais e criou-se toda a sistemática, ok? Também ele traz conforto, né, para os usuários do trânsito, defesa ambiental e educação. Padroniza os critérios técnicos, administra as partes administrativas, financeiras e também gerencia o fluxo de dados, no qual agora você faz parte, ok? Então, no fluxo de dados
do SNT, hoje você já tem um número, tá? O número do seu processo, tá? É o número que irá constar na sua habilitação. Então, no sistema social, você tem um CPF. No Sistema Nacional de Trânsito, no SNT, você terá um RENASCE, ok? Isso é questão de prova. Qual que é o meu número no Sistema Nacional de Trânsito? É o RENASCE. Então, se cair na prova, você já sabe o que é RENASCE. É o seu cadastro dentro do fluxo de dados do SNT. Então, assim, para que isso fosse possível, teve que criar hierarquias, tá? Então, as hierarquias elas vieram na forma federal, estadual e municipal, e executiva, normativa e executiva, ok? Então, assim, normativa é o que a gente está vendo aqui, são aqueles órgãos que criam as regras, criam as normas dentro do SNT, tá? Então, o órgão principal, o órgão máximo de trânsito, é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Quem que faz parte do CONTRAN? É o presidente da República, alguns membros do Senado, alguns membros dessa esfera nossa legislativa. Eles criam as regras, assinam embaixo e vão distribuindo para os outros órgãos, ok? Então, quando cair na tua prova lá, qual que é o órgão máximo de trânsito? É o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ok? Depois vem o estadual, que é o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ok? Mas aqui, o que você precisa saber? Qual que é o órgão máximo aqui? E o CETRAN que a gente já vai utilizar quando a gente fizer uma analogia com recursos de multas. Nesse primeiro momento, referente ao órgão normativo, você precisa entender a questão de prova. O que cai lá? O CONTRAN é o órgão máximo de trânsito, é o que cria as regras. Depois vem a esfera executiva federal, depois a esfera executiva estadual e, por fim, a municipal. Então, primeiro a gente vai falar da federal. Na esfera executiva federal, existe o quê? O DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, existe o Departamento Nacional de Infraestrutura, que é o DENIT, e existe a Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF. Então, dentro da esfera federal executiva, que é aquele que coloca as regras para funcionar, fiscaliza tudo isso, qual que é o órgão que nós teremos acesso, sim, né, como usuários comuns do sistema? A PRF. Então, você precisa entender. Polícia Rodoviária Federal, ela tem o objetivo de fiscalizar as rodovias federais. Tá? Então, já vou adiantar, né, um assunto que a gente vai ver lá em sinalização. Toda vez que você está numa rodovia, você precisa analisar, essa rodovia ela é federal ou estadual? Se ela for federal, qual que é o órgão que fiscaliza ali? A Polícia Rodoviária Federal. Então esse aqui, vamos dizer assim, do Executivo Federal, é o que mais tem relevância nesse primeiro momento em que você está sendo introduzido no Sistema Nacional de Trânsito. Ok? A gente já volta a falar sobre isso para que vocês entendam como que faz a ligação entre os órgãos, né, daquilo que mais compete a mim e a você, usuário comum do sistema. Depois a gente passa para a esfera estadual. Na esfera estadual nós temos as DETRANs, então já fica a dica, né? Esfera estadual, o DETRAN ele é estadual. Nós temos um privilégio do DETRAN fazer parte da capital, Curitiba. Tá? O DETRAN é na capital do Paraná, porém o DETRAN ele é estadual, então ele cuida de todo o fluxo estadual. É lógico que ele pode fazer vamos dizer assim, ele divide essas atribuições com alguns municípios, cidades que municipalizam o trânsito. Porém, a gente precisa compreender que o fluxo é de responsabilidade estadual, é do DETRAN Paraná. Então, assim, o que a gente também precisa entender? Existem as CIRETRANS, que são as circuncisões regionais de trânsito, os DRs, que são os departamentos de estradas e rodagens, e a Polícia Militar. Então, a Polícia Militar tem duas esferas. A Polícia Militar, aquela que fiscaliza, aquela que faz patrulhamento nas ruas, e a Polícia Rodoviária Estadual. Tá? Então, na esfera federal é a Polícia Rodoviária Federal, na esfera federal, né? É a PRF, na esfera estadual é a Polícia Rodoviária Estadual. A gente já vai falar mais disso. Então aqui
Qual que é a relevância maior aqui? Que você compreenda o que o Detran faz, quais são as atribuições do Detran, o fluxo de dados dos seus dados está catalogado no Detran Paraná, é ele que é responsável por toda essa parte processual, né, do processo de primeira habilitação, e a Polícia Militar, tá? Que é a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual. A gente já volta a falar disso quando a gente falar de recurso de multas. Também a gente tem, por último, né, para finalizar, o Executivo Municipal. Então, na parte executiva municipal, que traz, né, para a parte mais, vamos dizer assim, mais micro, né, da questão aqui executiva, nós temos as JARES, que são as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Tá? Então, o que a gente precisa compreender dentro dessa situação aqui? Toda vez que você leva uma multa, né, a primeira coisa que acontece, você é notificado. Nesse primeiro momento, a notificação ela vem na sua casa. Esse primeiro momento, ele ainda não é multa, tá? Ele tem um período para se transformar em multa. Então, quando chega a notificação na sua casa, você tem uma ação a tomar. Ou você não faz nada, espera ela se transformar em multa, tá? Ou você apresenta o condutor, ou você já presta uma defesa, tá? Isso se chama defesa prévia. A gente vai ver isso lá na matéria de infrações, no momento que a gente falar de infrações, na aula de infrações, né, para o trânsito. Então, assim, chegou a notificação, eu entendo, puxa, fiz uma infração, cometi uma infração. Vai aparecer o dia, o órgão atuador, tudo isso. É aqui que você precisa compreender o que a JARE faz. Né? Vamos supor que você cometeu uma infração numa rodovia federal, certo? Então você cometeu a infração, ou não foi você, foi outra pessoa, que seja, enfim, você está tentando fazer o quê? Um recurso. Nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que procurar a JARE do departamento em que você foi autuado. Isso vai estar onde? Na notificação. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, toda vez que tomam uma infração, onde que as pessoas vão? Vão lá no Detran Paraná. E não é. A primeira ação sua, pega a notificação, né? Tenta fazer a defesa prévia. Não consegue? Vou na JARE. A JARE da onde? A JARE do órgão atuador. Se foi a PRF, eu tenho que ir lá na PRF do órgão atuador. Não adianta nada eu ir no Detran, porque não foi eles que me notificaram. Então a gente precisa compreender isso, tá? Para que a gente possa entender toda essa sistemática, tá? É que eu elaborei os passos de cada coisa. Por exemplo, se você tomou aqui uma multa na esfera municipal aqui de Curitiba, onde você vai? Você vai na JARE do Detran, tá? Ou do órgão que te autuou aqui dentro. Então, assim, a gente precisa compreender isso para que a gente possa dar um andamento de forma eficaz. Agora, o que eu vou comentar mais? Ó? Tem uma questão aqui que é chave também, isso aqui é questão de prova, tá? Quando chega a notificação, como eu falei, ainda não é multa, mas quando ela se torna multa, né? Eu tenho alguma ação a fazer? Tenho. Eu quero me defender, eu vou aonde? Vou na JARE. Vamos supor, se eu moro no município aí, Fazenda Rio Grande, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou na JARE do órgão de trânsito da Fazenda Rio Grande, porque eu tomei a multa lá, né, na Fazenda Rio Grande, vai estar lá, Faztrans, o nome lá do órgão da Fazenda Rio Grande. Então, eu vou lá na JARE da Faztrans fazer um recurso, certo? Então, tá, vou lá, a primeira ação que eu faço é tentar ir na JARE. Se a JARE não aceita a minha defesa, eu paro por aí? Não, eu tenho mais uma ação a fazer. Eu posso ir para a esfera estadual para tentar recurso, ok? Isso se chama recurso em segunda instância. A gente vai ver depois lá quando a gente falar de infrações. Então, assim, a primeira ação, defesa prévia. Eu me defendo ou tento identificar o condutor. Não sou eu que estava dirigindo no dia que eu levei a multa, então eu vou identificar quem estava. Coloco os dados da pessoa lá. Tá, não fiz isso, não consegui me defender ali na notificação, eu vou para onde? Eu vou para a JARE. A JARE indeferiu, não aceitou, na prova aparece isso, tá? Indeferiu. O que eu faço? Eu vou para a esfera estadual. E aonde que eu vou na esfera estadual?
no Detran? Não, eu vou lá na primeira, na primeira slide, na normativa, no CETRAN, que é um Conselho Estadual de Trânsito, né? Então, assim, se a Jari é um conselho municipal, não aceitou, eu vou no Conselho Estadual. Então, a gente precisa compreender essas hierarquias, tá? Então, como se chama isso? A primeira é defesa prévia. A segunda, que é a Jari, defesa em primeira instância. Não aceitou, indeferiu, eu vou na segunda instância, que é o CETRAN, né? Conselho Estadual de Trânsito. Tá? Tem essas três possibilidades. Se isso não acontecer, não aceitar, indeferirem, né? Que essa é a palavra que é utilizada, o que eu faço? Vou para o CONTRAN? Não adianta, né, pessoal? Daí não adianta ir para o CONTRAN. O CONTRAN é lá no Distrito Federal, em Brasília, e você, até você ir lá, o custo para você passar lá, o tempo que você necessita, encontrar, né, tipo, até eles, sei lá, eles catalogarem para você uma agenda, você vai tomar muito prejuízo, né? Então não vale a pena. Então, não existe essa possibilidade, só existe três instâncias: defesa prévia, primeira instância e segunda instância, tá? Então, se não der para fazer, não foi aceito, foi indeferido, o que eu faço? Pago a multa e deixo para lá. Ok, pessoal? Então aqui, ó, nós finalizamos essa nossa primeira aula, tá? E agora eu vou fazer um pequeno resumo. Vou voltar lá atrás e vou fazer um pequeno resumo para você ver conexão com tudo isso que a gente falou, tá? Então, assim, primeira coisa que eu falei que a esfera legislativa, ela é uma esfera de lei que abrange os deveres e os direitos do cidadão. Porém, aqui a gente quer saber o quê? Da esfera legislativa para o trânsito, que é um conjunto de normas que é direcionado ao trânsito, somente ao trânsito. Foi criado para ordenar toda essa questão do trânsito. Ok. Depois, eu entendi que trânsito é um movimento de tudo. Tudo que se movimenta está transitando. Não apenas veículos automotores. Ok? Então, tudo é trânsito perante o conceito. Tá bom, depois eu entendi que a Convenção de Viena padronizou a sinalização e as normas de trânsito. Isso vale internacionalmente. Por isso que aqui, né, no Brasil, a gente segue o nosso Código de Trânsito, que veio do conceito que foi criado em Viena, a Convenção de Viena. Então, se cair na tua prova, Convenção de Viena padronizou a sinalização e as normas de trânsito. Tá bom, depois disso, o Brasil, em 97, criou uma lei federal chamada Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503/97. Ali na lei, no Código de Trânsito Brasileiro, criou-se, definiu as atribuições para cada órgão, entidade de trânsito. Toda essa questão sistemática veio da Lei 9.503/97. Você precisa decorar esses números? Não, só precisa saber que essa lei é o Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Tudo isso veio para determinar os direitos e deveres do cidadão no trânsito, né? Então, daí eu falei nossos deveres, nossos direitos, ok? O objetivo de tudo isso, que é respeitar e preservar a vida e o meio ambiente, que é o que a gente vai estudar em todas essas matérias. E terminamos falando do Sistema Nacional de Trânsito, né? E todos os órgãos e suas competências, ok? E, por último, né, a gente falou de recursos de multa utilizando a esfera municipal e a estadual. Defesa prévia, Jari, esfera municipal, CETRAN, esfera estadual, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficar com essa aula até esse momento aqui. Na próxima aula, o que eu vou abordar? Como que você foi catalogado nessa esfera, como que o veículo foi catalogado nessa esfera de trânsito. O SNT, ele pede alguns dados do condutor, alguns dados do veículo, e quando você faz a primeira habilitação, na tua habilitação vai ter os teus dados. Por isso que o SNT, ele sabe que tipo de veículo você está habilitado naquele momento a conduzir. Quando você, vamos supor assim, é pego numa fiscalização com um veículo, o agente de trânsito vai identificar, vai pegar os dados daquele veículo para saber se aquele veículo está em dia, se está catalogado, se a tua habilitação
ela permite que você conduza aquele tipo de veículo, entendeu? Então daqui para frente a gente vai começar a falar como que funciona o fluxo de dados, como que o SNT pediu, né, que você fosse inserido, vai alimentar esse fluxo de dados para que a gente vá fazendo etapa por etapa, depois a gente vai compreender como funciona toda essa questão de normas, como eu devo fazer, como eu devo circular, que tipo de sinalização. Depois lá no finalzinho a gente vai falar, quando eu não obedeço a regra, o que, que acontece? Eu tomo uma infração. Ah, tomei uma infração, o que, que eu posso fazer? Aí vou fazer um recurso, pago ela, o que, que acontece quando eu tomo uma infração? E daí lá no finalzinho de tudo a gente fala de crimes de trânsito. É quando a esfera sai da esfera trânsito, o que você cometeu, e você precisa ser julgado na esfera cidadão, ok? Então, pessoal, até aqui era o que eu tinha para expor para vocês. Espero que tenha sido uma aula proveitosa, que vocês conseguiram abordar, né, o máximo de conceitos que ficou claro, né, fragmentado, para que você facilite a tua prova. E nós nos vemos até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço a todos.